Olá, caros irmãos e irmãs na fé. Hoje nós estamos começando a série Orações Repetidas versus Orações Verborrágicas, ou seja, aquelas que multiplicam as palavras. Afinal, o que é errado? É errado nós rezarmos orações de formato definido, como o Pai Nosso, por exemplo, ou Ave Maria e tantas outras orações de formato definido? Ou só é correto, por exemplo, você só rezar com as ditas orações de formato não definido? O que é uma oração de formato não definido? Aquela oração dita, entre aspas, espontânea. Por que eu digo entre aspas? Porque até mesmo o Pai Nosso, a Ave Maria, qualquer outra oração de formato definido, ela pode ser rezada de maneira espontânea. E esse é o objetivo, né? É você não rezar de maneira mecânica, né? Rezando a oração pensando em outra coisa. Assim, né? Esse é o X da questão. Então, mas se convencionou chamar de orações né, erroneamente, de maneira errada, que oração de formato definido ela é repetitiva. Como se toda oração de formato definido que você rezasse, como Pai Nosso, rezasse 2 ou 3 vezes, já fosse uma oração repetitiva e, portanto, uma repetição vã, né, como está em São Mateus 6,7 na tradução protestante. E a gente sabe que não é verdade. O que transforma algo repetido, ou seja, algo de formato definido, em uma questão repetitiva ou não, é a intenção, é o coração com que você faz as coisas. E não apenas o formato externo das coisas. Se é um formato definido de oração como Pai Nosso, ou aquela que a gente acha as palavras na hora, né? Que as pessoas erroneamente chamam necessariamente de espontânea, né? Espontânea, confundindo o fato de um formato não definido com o fato de ser espontâneo. O ser espontâneo pode se dar tanto na oração de formato definido quanto a de formato não definido. Tudo depende do quê? Da pessoa, né? Do coração, da intenção que aquilo é feito, né? Isso nós vamos ver nos próximos vídeos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos abordar a questão de São Mateus, capítulo 6, versículo 7, que é uma passagem que na tradução católica, isso você vai ver na página 1126 da Bíblia Ave Maria, letra gigante, diz o seguinte: nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Né? Essa mesma passagem, São Mateus, capítulo 6, versículo 7, na verdade, na tradução protestante, não fala, há uma pequena alteração. Em vez de falar não multipliqueis as palavras, fala assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, aí está uma diferença aqui de tradução. Um fala que não useis de vãs repetições, o outro fala não multipliqueis as palavras. Então, o que você entende dessa aparente contradição, essa diferença de tradução? É que, enquanto no primeiro, o que significa não multipliqueis as palavras? Não multipliqueis as palavras é o seguinte: às vezes, quando você começa a orar, na 15ª palavra, quando você começa a divagar em outra coisa e sair daquilo que você está fazendo, que você está rezando, na intenção que você está rezando, você começa a pensar nos seus problemas do dia a dia no meio da oração, a partir daquele momento em diante, já é uma palavra excessiva, ou seja, já é uma palavra que já perdeu a sua eficácia, porque você não está concentrado nela. Ou seja, por isso chama, aí você já está multiplicando a palavra. Quando você, por exemplo, começa a pegar uma oração de formato definido ou não, e você começa a orar, mas você já está no 15º Pai Nosso, mas você já está pensando em outra coisa quando terminar a oração, etc, etc. Aí essa formato definido, essa repetitivo, esse formato repetido de oração, porque formato definido, que você reza 2, 3 vezes, acaba se tornando uma oração repetida. Portanto, mas não essa forma repetida de orar, porque ela acaba se tornando vã se você, na segunda ou terceira Pai Nosso ou Ave Maria, você já começa a pensar em outra coisa que não na oração, naquilo que ela está dizendo. Agora, se você rezar 20, 30 Pai Nosso, mas você está pensando, está meditando, está com o coração voltado aí com certeza
É uma oração de formato definido, feito de forma repetida, mas não é uma repetição vã, como está na tradução protestante, de não fazer repetições vãs. Então, a segunda passagem no qual vamos citar nesse vídeo, para comprovar isso, tudo isso que eu estou dizendo, para não ficar apenas na interpretação, na subjetividade, nós vamos pegar a Bíblia no Evangelho de Mateus, São Mateus, capítulo 26, né? Capítulo 26, versículo 42 a 44, né? E nesse capítulo, vocês podem ver na página 1664 da Bíblia Ave Maria, letra gigante, né? Vocês vão ver o quê? Qual é o texto? O texto diz o seguinte: afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo, esse é Jesus Cristo, hein? Prestes a ser entregue por Judas na última ceia. Aí ele falou assim, versículo 42, São Mateus, capítulo 26, versículo 42 a 44 diz, versículo 42, afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo, meu Pai, se não é possível que esse cálice passe sem que eu o beba, faça-se segundo a sua vontade. Versículo 43, voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Versículo 44, deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Ou seja, Jesus acabou, né, o nosso mestre, nosso Senhor, acabou de comprovar exatamente tudo o que eu falei. Que não é o fato da oração ser em formato definido, e que, por ser em formato definido, se você rezar a mesma oração em formato definido, como o Pai Nosso, 2 ou 3 vezes, ela se torna uma oração repetida. Que é o mal da coisa. O mal é um espírito com que você faz. Tanto a oração que você a formata, ou seja, a forma com as palavras que você quiser, como aquela de formato definido, como o Pai Nosso. Ou seja, tanto uma quanto outra, se feito com o coração fora daquilo que você está fazendo, acaba se tornando uma multiplicação de palavras, né? Ou uma repetição vã. Ou seja, tudo que demanda é o coração. É isso que a gente pode concluir nesse vídeo de hoje, e que os próximos vídeos nós vamos aprofundando e dando exemplos do que dissemos agora. Então Deus os abençoe.